Ora bem, dando continuidade aqui à lição, como estamos a tratar, sobre as abominações do templo. Aqui, se você já assistiu o vídeo anterior, você viu que eu mencionei um pouco sobre a representatividade do livro de Apocalipse e suas figuras de linguagem, com base nessa questão de Ezequiel. E também falei um pouco sobre a introdução, no caso aqui da lição, Mas eu gostaria de pautar aqui mais um ponto da introdução da lição e depois eu vou para o tópico 2. Eu quero frisar aqui sobre as visões das abominações do templo, segundo o professor Ezequias Soares, que é o comentarista da lição. Ele vai dizer o seguinte: a visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado até Jerusalém numa visão, de acordo com o capítulo 8, versículos 1 ao 3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. No caso aqui, o Ezequias Soares, ele frisa essa questão das visões que o profeta Ezequiel teve. Mas eu quero salientar essas visões, essas mensagens que o profeta Ezequiel recebeu de Deus para transpassar ao povo israelita que estava em cativeiro babilônico nesse período, não significa que ele foi até Israel. Não. O profeta Ezequiel estava na Babilônia, juntamente com os demais do povo israelita, e ele teve visões, que nós falamos que são visões espirituais. Ele teve uma revelação ali por Deus acerca dessas circunstâncias, dessas coisas que estavam acontecendo e de coisas que estavam por vir, aquele tipo de julgamento, tipo de coisas que estavam a acontecer ao povo de Israel. Ele não foi transladado de um lugar para outro. Não, ele estava lá na Babilônia como escravo, que ele era escravo, e ele pôde contemplar e receber as mensagens divinas. Então, só para que nós possamos compreender melhor, aqui no Salmo 137, que tem por título Saudades da Pátria, explica bem essa questão e depois eu vou lá para Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Olha o que é que diz o Salmo 137, verso 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Ou seja, é uma referência ao povo de Israel na Babilônia. Junto aos rios, está falando de um rio, ou vários rios, que pertenciam à região da Babilônia. Nos assentamos perto do rio e fizeram o quê? E choramos, lembrando-nos de Sião, ou Zion, Sião, Jerusalém, Israel. Verso 2. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Ou seja, salgueiros aqui é um tipo de árvore. Verso 3. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, ou escravos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, ou seja, os babilônios, que os alegrássemos, dizendo, olha só o que os babilônios pediam para eles. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Verso 4. Aí os israelitas colocam esta pergunta, esta dúvida, está registrado no Salmo 137, verso 4. É bem interessante. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Verso 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Verso 6. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti.
se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Até aí é o suficiente. Agora aqui vamos comparar com Ezequiel, capítulo 1 e o versículo 1. Diz assim: E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu quem? Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Olha, Salmo 137, o cântico, o Salmo diz que os israelitas, dentre os rios da Babilônia, eles chegaram perto dos rios e se assentaram e choraram, lamentando, lembrando-se da terra de Sião, de Jerusalém, E aqui Ezequiel escreve seu livro e concorda o contexto, e a história. O contexto histórico concorda. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ele ainda continua dizendo: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, ou seja, na Babilônia, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Até aí, até o versículo 3. Ou seja, Ezequiel viu, ele teve visões, ou seja, ele recebeu mensagens de Deus, específicas para ele, para que depois ele transpassasse para o povo e também pudesse escrever. Haja vista o livro do profeta Ezequiel, ele escreveu as suas mensagens, as palavras que o Senhor proferiu para ele, seja de esperança, seja de castigo, seja de advertência, enfim, toda a forma de trabalhar de Deus. Então, nós vemos aqui em comparação, ok? Então, voltando aqui para a lição, concorda. E nós entendemos que essas visões eram revelações de Deus. Como eu disse, Ezequiel não foi tirado daqui da Babilônia e literalmente, fisicamente foi até Israel. Não, ele teve visões, revelação de Deus, Então vamos lá. Continuando aqui, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo, E ele faz até uma comparação com o profeta Daniel, capítulo 7. Eu até anotei aqui. E em comparação, você pode ler em casa, Daniel capítulo 7 todo e Daniel capítulo 8. Mas eu quero ler aqui somente um versículo. Daniel 7, versículo 1 diz: No primeiro ano do reinado de Baltazar, ou Beltesazar, as Bíblias revista e corrigida, geralmente está escrito Beltesazar. Essa tradução aqui é da tradução da Bíblia Católica. No primeiro ano do reinado de Baltazar, rei da Babilônia, estando Daniel na cama, ou seja, deitado para dormir, teve um sonho e visões. Consignou por escrito este sonho e o essencial dos fatos. Consignou por escrito, ou seja, ele escreveu em um livro. Haja vista também na Bíblia, nós temos o livro do profeta Daniel. Ele, comparando com o profeta Daniel, Daniel teve sonhos, teve visões espirituais, que Deus lhe revelou. E o mesmo não guardou somente para si, Aquilo que foi necessário, ele escreveu, como diz aqui o texto em Daniel, capítulo 7, versículo 1, sobre estes fatos do passado, do presente e do que estava por vir, como eu expliquei anteriormente, acerca da estátua de Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, que o mesmo revelou ao rei acerca do sonho e deu a sua interpretação. Então, com isso, vamos para o ponto 3. Ainda no tópico 1, ponto 3, como entender as visões de Deus. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia, ou seja, uma visão espiritual.
não foi literalmente. E ao Templo de Jerusalém ele pôde ver, ele pôde contemplar as coisas, teve era uma visão em tempo real que ele teve, né? Revelação, por isso que nós falamos que é revelação. Você compara com o capítulo 8, versículo 3 e o capítulo 11, versículo 24. E ele até compara, essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra, 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Ou seja, o castigo viria, e o castigo em si, essa representação aí dessa visão, o castigo seria quem? A Babilônia. Como também está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 14. Do norte sobrevirá o mal sobre a terra. Essa expressão do norte sobrevirá o mal aí entra como castigo, repreensão. E esse mal aí falado é a Babilônia e o rei Nabucodonosor. Sobre a terra, não é outra terra senão a terra de Israel. E vamos ao tópico 2, sobre as abominações, a imagem de ciúmes. O termo ciúme no hebraico, kiná, significa zelo, ciúme ardente ou ira, vai depender do contexto em que foi escrito. Essa imagem é shamel, em hebraico, imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento, identificam como Azerá, a deusa também conhecida como bosque ou poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. Está lá em 2 Reis, capítulo 21, versículos 3 ao 7. Pronto, essa passagem aqui em 2 Reis 21, versículo 3 diz assim: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. E fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Ou seja, está falando de bosque aqui, de postes ídolos, de imagens. E nesse contexto aqui foi a impiedade, os pecados do rei Manassés, que levou o povo de Israel à idolatria, em comparação com Ezequiel. Daí, o castigo divino vir sobre Israel. É isso que Ezequiel está explicando no seu livro. Que o que aconteceu com Israel, a permissão de Deus, o castigo que veio pela mão do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, não foi outra coisa senão o castigo divino por causa de suas desobediências do povo de Israel. Aqui o versículo 7 diz: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ou seja, o rei Manassés, na sua desobediência, impiedade, idolatria, e levou o povo a pecar, na mesma casa que foi edificada a casa ao Senhor para adorar o nome de Iavé, o Deus de Abraão, o rei Manassés levantou postes ídolos, deuses estranhos que o povo de Israel desconhecia. Então, com isso, levou o povo a pecar, a desobediência. E além da idolatria, outros tipos mais de pecados.